Começa agora o Jornada. Todas as semanas nós fazemos uma viagem pelo país para que você possa acompanhar ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a participação dos tribunais do trabalho de todo o Brasil. E na edição de hoje, uma reportagem especial sobre o que as empresas podem fazer para se adaptar e receber da forma correta os empregados com deficiência visual que necessitam da ajuda de cães-guia. A legislação brasileira prevê que essas pessoas podem permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhadas do animal, que é mais do que um simples amigo. No quadro Direitos e Deveres, um juiz de São Caetano do Sul, em São Paulo, vai responder às dúvidas trabalhistas do mecânico e do proprietário da oficina. Em Porto Alegre, vamos conhecer uma exposição montada no TRT da 4ª Região que retrata a situação atual do trabalhador brasileiro. E no Meu Trabalho é uma Arte, em comemoração ao Dia dos Namorados, os enfeites feitos de biscuit por uma artesã para serem colocados no topo de bolos de casamento. Tudo isso e muito mais no Jornada, que já está no ar. Quem tem deficiência visual sabe que qualquer tipo de ajuda para se locomover é sempre muito bem-vinda. As pessoas que trabalham fora precisam ainda mais desse apoio. Muitas contam com a ajuda de um animal que é mais do que um simples amigo, o cão-guia. A legislação brasileira prevê que as pessoas com deficiência têm o direito de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhadas de cães-guias. Mas será que as empresas estão preparadas para receber empregados que andam acompanhados desses animais? Na reportagem especial de hoje, vamos saber mais sobre o assunto e conhecer a rotina de quem não se separa dos melhores amigos caninos. A cadela Melly acompanha o dono Tiago, deficiente visual, a todos os lugares que ele vai. Até na reunião de trabalho do bancário, a cão-guia está presente. O crachá e o uniforme foram dados pela empresa. Tiago conseguiu a cadela após passar por um processo de seleção feito por uma escola que treina cães nos Estados Unidos. Ele foi aprovado para ficar com Melly, que atende aos comandos dele em inglês. Melly, forward, let's go. Melly, right? Forward. Segundo o bancário, que tem apenas 5% da visão, a empresa nunca o impediu de trabalhar com a cão-guia. Pelo contrário, o incentivou. O banco me apoiou em todos os momentos. Eles me concederam as férias que eu precisava para poder ir aos Estados Unidos buscar ela e financiar a minha passagem também. E quando eu voltei a trabalhar, que ela foi no meu primeiro dia de trabalho com ela me acompanhando, eu tive a grata surpresa de receber 2 camisas e 2 crachás que o banco fez para ela. Eu sempre tive sonho de ter cão-guia e, além de tecnicamente ela me dar uma autonomia de locomoção extraordinária, fora do comum, assim, que nenhum outro equipamento assistivo me daria, é uma questão também de autoestima, é uma questão de amor, de carinho, que não tem igual, não tem dinheiro que pague, não tem nada. É uma relação intensa, impressionante e que eu peço a Deus assim, que eu possa ter o privilégio de ter um cão-guia na minha companhia para o resto da vida, assim. A relação com Melly é tão forte que Tiago nem consegue mais imaginar como seria a vida sem ela. Nesse momento, a Melly ela é o meu olho. Né? Eu brinco que ela é meus olhinhos de 4 patas.
De acordo com a Lei 11.126 de 2005, a pessoa com deficiência visual usuária de cão-guia tem o direito de ingressar e permanecer com o animal em todos os locais públicos ou privados de uso coletivo, mas fica proibido o ingresso de cão-guia em estabelecimentos de saúde, nos setores de isolamento, quimioterapia, transplante, assistência a queimados, centro cirúrgico, central de material e esterilização, unidades de tratamento intensivo e semi-intensivo, em áreas de preparo de medicamentos, farmácia hospitalar, em áreas de manipulação, processamento, preparação e armazenamento de alimentos. A legislação também exige que o cão-guia utilize uma plaqueta de identificação com dados do centro onde foi treinado e do deficiente visual acompanhado por ele. E quem é assistido pelo cachorro deve portar sempre a carteira de vacinação do animal. Bom, eu tenho uma documentação da escola, que é a Pilot Dogs, dos Estados Unidos, falando que ela foi treinada lá, que ela é uma cão-guia, que agora ela está comigo, né? Eu tenho uma carteirinha e eu tenho também, que eu ando junto comigo, o cartão de vacina dela, com todas as vacinas, vermífugo, tudo que é feito nela, tudo direitinho, para comprovar que ela está com a saúde perfeita, assim, que não vai trazer nenhum transtorno, nenhum risco a ninguém. A Lei 13.146 de 2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz no artigo 4º que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não deve sofrer nenhuma espécie de discriminação. O parágrafo 1º determina ainda que é considerada discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. O cachorro ele precisa ter o momento certo de poder fazer suas necessidades, tem que ter uma ambientação, até para evitar algum tipo de doença ou algo assim nesse sentido. Claro que a empresa vai ter que dar um atendimento especial, até porque se trata de uma pessoa com deficiência, né? Então, por exemplo, o computador que essa pessoa for utilizar é um computador que vai ter que ter um dispositivo sonoro ou um outro dispositivo tátil. O cão-guia, na verdade, ele representa uma extensão do corpo do cego, da pessoa que tem deficiência visual. Se houver discriminação, pode representar uma situação criminal. Inclusive, esse crime de discriminação está descrito na Lei 13.146, que pode dar um apenamento para quem discriminar o cego com o cão de até 4 anos de cadeia. No Brasil, existem mais de 6,5 milhões de brasileiros com deficiência visual, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O número de cegos que contam com o auxílio do cão-guia para se locomover é pequeno. Há no país em torno de 150 cães em atividade, segundo explica a coordenadora da Associação Brasileira de Ações Humanitárias, a ABA. A ONG adestra cães-guias em parceria com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Veterinários da UNB também são colaboradores. Sem financiamento público, doações garantem a alimentação dos cães-guias, que depois de treinados, são doados pela ABA. Hoje nós temos uma lista com mais de 300 pessoas à espera de um cão-guia, que se candidatam, né, a ter um cão-guia. Nós poderíamos estar formando aqui em torno de uns, eu diria, de 20 a 30 cães por ano. A gente tem espaço físico para isso e temos capacidade técnica para isso. E nós temos aqui 5 militares que são treinadores. Então, mas a gente não tem dinheiro para investir. O custo para a gente de um cão-guia, para formar um cão-guia, do nascimento a ser entregue, nós já gastamos aí mais de 45 mil por cachorro. Apesar de poucos recursos, desde 2001, a ONG mantém o projeto de formar cães. A ABA acompanha o desenvolvimento do cão desde a fase do nascimento até o adestramento. Boa, menina! O treinamento específico para o cão compreender os comandos e aprender a guiar o deficiente visual é de aproximadamente 1 ano. Atualmente, aqui em Brasília, há 6 cães labradores
que já podem ser entregues aos cegos. Em frente. Marcelo Passos é um dos bombeiros que treinam os cães. Após o adestramento, ele diz que os animais já sabem exatamente que devem proteger e orientar os donos. Muito bem. O cão-guia, com certeza, ele entende o que ele está fazendo. Quando ele tem o arreio, que ele veste o equipamento, que o deficiente visual vai dar o destino dele, ele já sabe o que tem que fazer. O cão-guia, ele consegue entender o dever dele. O diferencial é do equipamento. Porque quando o cego equipa ele com o arreio, o cão já vai saber o que ele tem que fazer. Ele vai sair para algum lugar, para algum destino, e a função dele é de desviar dos obstáculos. Quem tem interesse em ter um cão-guia pode se inscrever no site da ABA, mas é preciso passar por uma avaliação criteriosa. Uma das fases, por exemplo, exige que a pessoa tenha condições de arcar com os custos do animal. E tem mais. Ela tem que ter um curso chamado Orientação e Mobilidade, que ela tenha boa movimentação, ela não pode depender de terceiros para andar, ela tem que ser já, por exemplo, uma pessoa que use muito bem uma bengala, que sabe se movimentar muito bem, tá? Ela tem que ter boa audição, ter realmente necessidade de ter um cão-guia, porque não dá para a gente entregar cão-guia para ele se tornar um cão só de companhia e ficar dentro de casa. Então, a gente sempre procura mais as pessoas que têm vida, que nós chamamos de vida ativa. Trabalha, ou estuda e trabalha. Tá? E fundamental que ela tenha condições de manter financeiramente o cachorro. No próximo bloco, no quadro Direitos e Deveres, um juiz de São Caetano do Sul, em São Paulo, vai tirar as dúvidas trabalhistas do mecânico e do proprietário da oficina. E ainda hoje, em Porto Alegre, a exposição de cartoons montada no TRT da 4ª Região, que retrata o trabalhador brasileiro. Nós voltamos em instantes. Vamos saber o que a Justiça do Trabalho vem fazendo para melhorar os serviços oferecidos ao cidadão? Conheça essas iniciativas agora no JT em Ação. O TRT da 12ª Região, em Santa Catarina, firmou uma parceria com o Tribunal Superior do Trabalho para que a Corte Superior utilize em âmbito nacional as artes gráficas de 2 cartilhas educativas produzidas pelo Regional, Trabalho Infantil Não é Brinquedo e Guia do Jovem Aprendiz. O acordo foi assinado pela vice-coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, ministra Maria de Assis Calcin. O objetivo da parceria é ampliar a conscientização sobre os malefícios do trabalho infantil e a importância da aprendizagem como forma legal de inserção no mercado de trabalho. O TRT da 19ª Região recebeu a exposição Memórias, Modos de Vida e Trabalho, redescobrindo o passado através dos processos trabalhistas. Com curadoria assinada pelo Memorial Pontes de Miranda, da Justiça do Trabalho em Alagoas, a exposição apresentou fatos ocorridos entre as décadas de 1940 e 1970, por meio de processos trabalhistas ajuizados na Justiça do Trabalho do Estado. A mostra integra a programação da 16ª Semana Nacional de Museus, de iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM. O TRT da 16ª Região, no Maranhão, realizou a entrega de medalhas da Ordem Timbira do Mérito Judiciário do Trabalho. Desembargadores, magistrados, servidores, familiares e amigos dos homenageados prestigiaram a solenidade, que acontece de 2 em 2 anos. A homenagem foi feita a juristas e outras personalidades nacionais ou estrangeiras que tenham se destacado no direito do trabalho ou prestado relevantes serviços à Justiça do Trabalho. Se há um assunto que interessa a quem está no mercado de trabalho, são os direitos e deveres de patrões e empregados. E hoje quem vai responder às dúvidas do mecânico e do proprietário da oficina é um juiz de São Caetano do Sul, em São Paulo. Veja só. Eu gostaria de saber se em caso de falecimento de algum parente meu, eu posso estar faltando um trabalho sem que seja descontado do meu salário. O artigo 473 da CLT permite o afastamento de 2 dias do empregado em caso de falecimento
do cônjuge, todos os ascendentes, todos os descendentes, irmão e a pessoa que vive em dependência econômica do empregado, desde que seja registrado no contrato de trabalho ou na Previdência Social. Assim, em caso de falecimento dos pais, avós, bisavós, filhos, netos, bisnetos, bem como de meu irmão, autorizam o afastamento sem o desconto. Ademais, não é só o falecimento do cônjuge que permite o afastamento de 2 dias sem o desconto, e sim do companheiro e da companheira, não havendo necessidade da comprovação da certidão de casamento nesse caso, já que se trata de uma relação jurídica reconhecida por nosso ordenamento. Caso meu mecânico danifique o carro de algum cliente, eu posso descontar isso do salário dele? O artigo 462 da CLT proíbe o empregador de descontar do salário do empregado qualquer quantia, exceto nos casos de adiantamento salarial, previsão legal ou em contrato coletivo. Para o caso de dano, a previsão no parágrafo 1º do referido dispositivo legal dá permissão do desconto. Assim, em caso de negligência, imprudência ou imperícia do empregado, somente poderá haver o desconto em caso de prévio ajuste. Por outro lado, em caso de dolo, ou seja, vontade deliberada do empregado em causar dano ao empregador, não há necessidade do prévio ajuste, podendo o empregador descontar o valor do empregado em caso de dolo. Eu gostaria de saber se eu posso vender as minhas férias integralmente. O artigo 143 da CLT prevê a possibilidade de conversão de, no máximo, 10 dias de férias em dinheiro, conhecida popularmente como jargão de venda de férias. O empregado pode converter, no máximo, 1/3 do seu período de férias, que vai depender do número de faltas injustificadas que o empregado tiver no período. Por isso, o empregado não pode vender todo o período de férias. A concessão do abono, ela deve ser feita a requerimento do empregado e não a critério do empregador, que não pode escolher quem pode receber ou não o benefício. Quando eu posso considerar que o empregado abandonou o emprego? Para a configuração do abandono de emprego, far-se-á necessária a presença de 2 requisitos: a intenção de romper o vínculo e o afastamento do serviço. A súmula 32 do Colégio do Tribunal Superior do Trabalho estabelece um prazo de 30 dias para que seja configurado o abandono de emprego, já que não há nenhuma previsão do prazo previsto por lei. Todavia, esse referido prazo pode ser inferior ao estipulado pela jurisprudência caso seja comprovada a intenção de abandonar o emprego. Ou seja, caso o empregador comprove que o empregado arrumou outro emprego no mesmo horário de trabalho. Assim, não necessita de esperar os 30 dias para configurar o abandono, sendo necessária apenas a comprovação da intenção. No próximo bloco, a exposição de cartoons montada no TRT da 4ª Região que retrata o trabalhador brasileiro. E mais, no Meu Trabalho é uma Arte, os enfeites feitos por uma artesã para serem colocados no topo de bolos de casamento. Nós voltamos daqui a pouco. O TRT da 4ª Região recebeu, em Porto Alegre, uma exposição que retrata o trabalhador brasileiro. As peças da mostra Trabalho Riscado são do cartunista gaúcho Santiago. Confira. A exposição Trabalho Riscado, do cartunista gaúcho Santiago, foi inaugurada no Foro Trabalhista de Porto Alegre. A mostra reúne desenhos que, segundo o próprio artista, brincam sobre questões sérias referentes ao trabalho e às profissões. O artista comemora o convite recebido. Para ele, sua obra deve estar ao alcance do povo e, para isso, nada melhor que um lugar como o Foro Trabalhista, onde a movimentação de pessoas é sempre muito grande. É diferente de uma galeria, onde vai um público que só vai a galerias e que não costuma, onde a grande massa não vai. Então, me agrada muito estar nesses lugares, assim, que para mim são lugares populares. Se é bom para o artista, para o público também é. O vice-diretor do foro vê a exposição como um meio de trazer mais leveza a um ambiente por vezes tenso, como são os salões da justiça. É extremamente louvável essa iniciativa do tribunal e aqui no Foro Trabalhista é o ambiente ideal para que ele compareça. Porque transitam aqui 7.000 pessoas por dia. As pessoas vêm aqui testemunhar ou vêm aqui tratar
das suas vidas, dos seus processos, mas o momento em que tu passa por umas obras dessas, assim que nem a do Santiago, tu dá uma certa amenizada nessa tua preocupação, porque são obras geniais. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região destaca o talento de Santiago para retratar a vida com humor, sem deixar de lado uma reflexão inteligente sobre a realidade. O Santiago é um artista excepcional, premiado, ele acabou de receber um prêmio na Espanha. E o que é interessante é que ele pega nas suas charges, nos seus desenhos, nos seus livros, ele pega exatamente o momento pelo qual o país e o mundo está passando, e ele apresenta a sua visão daquilo que ele está vivenciando. Antes de ser instalada no foro, a exposição foi apresentada no prédio sede do tribunal e marcou a abertura do calendário de eventos promovidos pela Comissão de Cultura. Ao longo do biênio 2018-2019, diversas outras atividades artísticas serão realizadas. A gente pretende, ao longo dos próximos 2 anos, encaixar atividades culturais ligadas à fotografia, à pintura, à escultura, atividades culturais não só relacionadas às artes plásticas, mas também o teatro, concursos de literatura, poesia, enfim. Os nossos jurisdicionados, visitantes, magistrados, servidores, com certeza vão gostar do que nós vamos trazer aí ao longo dos próximos 2 anos. Trabalha há 17 anos com massa de porcelana fria, que popularmente é conhecida como biscuit. Mas há 12 se especializou na produção de noivinhos para serem colocados no topo dos bolos de casamento. E em comemoração ao Dia dos Namorados, o Jornada vai mostrar como essas charmosas peças são produzidas. É o que você confere no quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje. Eu me chamo Marilé Gregório, sou artesã e trabalho com a massinha chamada porcelana fria, ou biscuit. Eu comecei com o biscuit, com a porcelana fria, há 17 anos, através de um programa, né, de televisão, e eu me interessei pela massinha, e aí eu comecei a trabalhar realmente com essa massa. E hoje eu fui para um caminho que seria essa parte de topos, né? De topos de bolo. Na época, os cursos eram mais difíceis. Eu li muito sobre a massa, sobre a porcelana fria, revistas, programas mesmo, né, de TV. Foi assim que eu fui aprendendo. Eu trabalho da seguinte forma: o cliente vem até a mim e solicita, né, o orçamento e tudo. Eu mando um formulário de agendamento para ele responde com as informações que eles querem que eu faça, tanto o casal, a menina, o menino, e me manda essas informações, questão de cabelo, cor de pele, as roupas que eles querem que eu personalize. Dessa forma que eu trabalho. Então, assim, todo o meu trabalho ele é personalizado de acordo com o que o meu cliente pede. A procura maior aqui, geralmente, é para casamento. Casamento, namorados, mães, dia dos pais, aniversário em geral. Mas a maioria mesmo é casamento. Teve um caso muito legal que aconteceu comigo, que um rapaz me procurou, ele tinha interesse em uma pessoa, ele não sabia como abordar ela, né? Falar com ela para poder pedir namoro. Ele me procurou, eu fiz uma bonequinha para ele e ela adorou a bonequinha. E hoje eles estão casados. Depois dessa bonequinha voltaram o casal, pediram o do noivado. Depois, sucessivamente, pediram do casamento e hoje ele já tem uma filhinha. Então, assim, foi uma história muito engraçada porque eu virei a Cupido, né?
deles, dos dois, através do meu trabalho. O material que eu uso para fazer os meus bonequinhos, para fazer o meu trabalho, são tesouras, estecas, trabalho com muita renda, trabalho com tecido. Antes eu preparava a massa de biscuit, hoje eu já não mais, já encontro no mercado essa massa prontinha e a gente só tem o trabalho de tingir, colocar a cor que a gente quer nos nossos trabalhos. Cada bonequinho ela tem um início base. Eu faço o rosto, faço perna, faço cabeça e vou montando de acordo com o que o meu cliente pede. As roupas eu vou fazendo de acordo com as fotos que eu recebo. Então é uma montagem. A minha produção semanal é o seguinte: eu inicio todo o processo na segunda. Quarta-feira eu já começo a montagem de todos eles para na quinta, sexta-feira estar entregando cada encomenda. Então eu procuro fazer no máximo somente 4 por semana. Olha, a questão de gostar de fazer e ficar feliz com o resultado é quando o cliente volta e mostra a sua satisfação. Me deixa muito feliz mesmo, porque a gente sente que o trabalho que a gente executa no decorrer da semana tem valor. O meu trabalho é uma arte porque eu levo a minha emoção em cada peça que eu faço. Por hoje é só, o Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.